Vou falar um pouquinho hoje sobre o diagrama do TCC. O que seria o diagrama do TCC? São os elementos que compõem um TCC, uma monografia, né? Um projeto, um trabalho de conclusão de curso. Nós temos três itens principais, que são os elementos pré-textuais, são os elementos textuais e os pós-textuais. São os três temas que nós vamos falar hoje. Os elementos pré-textuais, ele compõe a capa, a folha de rosto, a página de avaliação, dedicatória e agradecimento, sumário, que é o título das partes, capítulos, seções do trabalho, listas de tabela e figuras, e resumo. Tá? O resumo, geralmente, é um único parágrafo com, em média, até 250 palavras, com uma breve narrativa sobre o conteúdo do trabalho. Então, a capa, folha de rosto, essas coisas, a gente envia para vocês um arquivo para vocês poderem se basear, que é o modelo do TCC do Centro Paula Souza. Tá? E o resumo, ele vem depois que você já está praticamente concluindo o trabalho, porque aí o resumo nada mais é que uma explicação do seu trabalho para que as pessoas consigam ter uma noção do que elas vão ver, né? Do que elas vão ver do seu desenvolvimento, das suas coisas, tá? Depois dos elementos pré-textuais, nós temos os elementos textuais. O que são os elementos textuais? Os elementos que vamos ver mesmo, é o desenvolvimento do projeto, ou seja, a introdução, que é o tema, a delimitação do tema, que é a extensão, tempo, espaço, né? O que você vai fazer, aonde você vai fazer, para que você vai fazer, que aí já entra a justificativa, que é o motivo da sua escolha, os objetivos, que são os gerais e específicos, né? Então, assim, qual é o seu objetivo geral? Qual o seu objetivo específico? Tudo isso vai ser pontuado para vocês poderem colocar. Então, o geral, geralmente é uma frase. Específico, você vai colocar 3 frases no infinitivo, que seria o infinitivo ar, ir, or, ur, e não em gerúndio, fazendo, criando. Então, o específico seria criar um projeto, desenvolver um projeto, implementar um projeto. E a hipótese? A hipótese é uma suposição de como você quer que fique o trabalho, né? Antes da conclusão. Então, eu quero que meu trabalho, através do tema delimitado e da justificativa, eu quero que ele fique desta forma. Então, é assim que a gente insere a hipótese. Os elementos textuais, ainda nós temos os referenciais teóricos, a metodologia, que é extremamente importante, tá? A metodologia é como foi feito passo a passo do trabalho, como, por exemplo, as ferramentas que você utilizou. Então, eu estou utilizando o Word para poder fazer a documentação. Então, você vai colocar na metodologia que você fez, você utilizou o Word, você vai colocar que você utilizou o Excel para fazer tabulação, você vai utilizar o Google Docs para fazer pesquisa, você vai utilizar a internet para fazer pesquisa também, você vai fazer algum outro tipo de desenvolvimento de aplicativo, que aplicativo você vai usar? Então, tudo isso entra no método. Cronograma, então você estipula um cronograma, você coloca no papel, eu falo no papel, modo de dizer, mas você vai estipular o tempo e o que você precisa fazer para que você possa se organizar, né? Você se organizando, você consegue desenvolver melhor. E com o cronograma, você consegue colocar prazo, que aí você consegue trabalhar melhor em grupo, tá certo? Aí depois da metodologia, que você colocou tudo que você está fazendo, você vai colocar o desenvolvimento, que é o que corresponde ao corpo do trabalho, que tem como finalidade explicar, discutir, demonstrar. Então, vamos supor, eu estou desenvolvendo um aplicativo. Aí você vai colocar o desenvolvimento dele, você vai colocar o esqueleto dele, o desenho dele, as reuniões feitas, depois você vai colocar as telas feitas dele, depois você vai colocar ele e as telas dele explicando o que cada campo faz, cada botão, esse tipo de coisa. E para concluir, você vai colocar que o projeto foi feito,
E o projeto ficou divino, maravilhoso. Sempre esperamos que o elemento textual finalize com sucesso. Então, essa é a nossa conclusão. A conclusão é um texto também que você vai colocar falando sobre o objetivo final do seu trabalho, né? Ou, se não for final, um objetivo que conclui-se naquele instante, que conclui-se naquele momento, tá? E depois nós temos os elementos pós-textuais. Elementos pós-textuais temos os apêndices, anexos. O que são anexos? Seriam as ilustrações que a gente procura colocar fora do projeto. Então, vamos supor, você está colocando um formulário, e esse formulário ele não cabe dentro de uma folha apenas, ele é extenso, ele não cabe, você precisa colocar ele no final do trabalho, né? Ou, por exemplo, uma foto, uma imagem de alguma coisa. Se a imagem cobrir mais de 50% de uma folha A4 aqui do elemento textual do desenvolvimento, por exemplo, ele já vem para anexo, tá? Então, é ilustração, é tabelas, é gráficos, entre outras coisas, tá? E as referências. O que seriam as referências? As referências são quando a gente vai colocar da onde a gente tirou a pesquisa bibliográfica. Então, se a gente está utilizando a internet, qual site a gente está utilizando? Se a gente está utilizando algum livro, qual livro a gente está utilizando? Se a gente está utilizando algum periódico, algum jornal, qual periódico? Então, isso são as referências. Lembrando que quando você vai inserir uma referência tirada da internet, então você vai pesquisar o endereço, né, o link do site. Depois que você colocou o link do site, você vai colocar data de acesso. Então, vamos supor, acessamos hoje o site do trabalho. Qual a data de hoje? A gente vai colocar a data de hoje e o horário que foi acessado. Por quê? Porque na internet as coisas são mais dinâmicas. Então, as coisas podem mudar, né? Então, você tem o trabalho, você tem a informação. Pode ser que aquela informação mude? Pode, né? Eu vou dar um exemplo simples de lugar que possa mudar. Wikipedia, né? O site do Wikipedia, que é a enciclopédia livre, ela pode ser alterada, né? Vamos supor, você está pesquisando um artista e esse artista vem a falecer. Ele vai ser atualizado. Só que quando você fez a pesquisa, às vezes aquele artista ainda estava vivo. Estou dando um exemplo bem simples e bem chulo até, mas é um exemplo prático para que vocês possam compreender para que serve a referência, colocando data e hora dela, tá bom? Ficou alguma dúvida, gente?